Nessa noite eu quero tratar com vocês algo sobre aquilo que nós já vínhamos tratando desde lá de outubro, quando nós tivemos aquela inundação e o Senhor nos deu um comando para nós estudarmos a restauração dos muros e das portas de Jerusalém. Esse é um assunto que nos traz muita consciência espiritual e nos traz também a restauração de princípios pessoais que precisamos eventualmente estar revisitando para que nós tenhamos isso em nossas vidas. Amém, queridos? Então nós sabemos que restaurar muros significa restaurar a proteção, significa restaurar os limites. Amém? Quando você dá limite para um filho seu, você está protegendo seu filho. Quando você dá limite num relacionamento, você está protegendo o relacionamento. Quando você dá limite em qualquer tipo de situação, e eu falo de limites que são positivos, limites que são necessários, você de alguma forma está protegendo o teu relacionamento, as tuas relações, né? Então nós já estudamos algumas portas, e essas portas elas nos trazem significados espirituais que nos fazem refletir sobre a nossa atitude como cristão, a nossa vivência como cristão. Amém? Hoje eu quero falar sobre duas portas. A porta do peixe, ou dos peixes, e a porta dos cavalos. Diga, peixes e cavalos. Amém? Então eu quero abrir a Bíblia, abra a tua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 3. E diz assim: os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos. Amém? Queridos, essa porta, ela tinha uma função. Cada porta das muralhas de Jerusalém tinham funções. Elas não eram portas por acaso, porque cada entrada da cidade cumpria uma função diferente. E a porta do peixe, ela cumpria uma função que era uma função comercial. Ali os pescadores traziam seus peixes para comercializar dentro das muralhas. Então havia ali, naquela porta, uma espécie de mercado onde havia sempre peixe fresco, havia sempre aqueles que traziam então seus peixes, os pescadores, e as pessoas que moravam na cidade antiga, elas iam até ali naquela porta para comprar, para fazer comércio dos peixes. O peixe, ele é um alimento básico, né, dos habitantes daquela época. Eles viviam à base da pesca e da cultura agrícola também. Mas principalmente nós vemos aqui que o peixe, hoje aqui atualmente nós não temos a tradição de comer tanto peixe que nem eles comiam na época. Nós comemos muita carne vermelha, comemos frango, é ou não é? Se for pesar na balança, acho que metade das pessoas come 50% de carne vermelha, 40 de frango e 10 de peixe no máximo, né? É assim ou não é? Então, naquela época, vamos dizer assim, o bife da época era de peixe, tá? Então, ali então era muito importante, para vocês terem ideia, como se fosse um açougue nessa porta, tá? Que vendia carne. E ali, então, eles comercializavam. E eu quero quero ler um outro texto com vocês. Abre, por favor, Mateus, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Amém? Quando nós falamos de porta dos peixes,
O princípio que queremos resgatar em nossas vidas é aquele sentido que o próprio Jesus deu a Pedro e André, que estavam naquele momento. Esses apóstolos, ou esses discípulos, que na época ainda não eram discípulos, eles eram pescadores profissionais. Então, eles trabalhavam naquilo que era a subsistência básica do povo daquela época. E Jesus chega para eles e diz: olha, eu quero fazer vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Queridos, quando eu falo desse princípio, evangelizar, pescar almas para Cristo é um princípio bíblico, né? Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Depois tem o id, né? Pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, e tem o id de fazer discípulos, que é Mateus 28:19. Esses ides, eles se complementam, porque nós temos que pregar o evangelho para alcançar pessoas para Cristo e depois fazê-los discípulos. O discípulo se faz, ele não nasce pronto. O discípulo, ele não chega sabendo tudo. Tem gente que se escandaliza: mas o meu discípulo, ele faz isso, querido. É por isso que ele se tornou discípulo, para aprender. Então, o discípulo, ele não chega pronto, ele precisa ser desenvolvido. Mas nós vamos começar pregando o evangelho para essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu nasci em lar cristão. E eu lembro que, por crescer na igreja, talvez a gente tem aspectos que são positivos, aliás, muitos aspectos, né? Você nasceu em lar cristão, você nasceu com uma referência. Mas também tem coisas que nos atrapalham quando a gente não tem um ponto de inflexão na vida, que é o seguinte: você estava num caminho e de repente você recebeu Jesus e aquilo se torna um ponto de inflexão na tua vida. A gente tem percebido isso nos nossos encontros com Deus. Pessoas que nasceram em lar cristão e ali no encontro com Deus teve um ponto de inflexão. Eu tive isso na minha vida, tive uma experiência profunda no encontro com Deus. Aliás, eu acredito que foi no encontro que nasceu o nosso ministério pastoral. Eu sempre digo isso. Por mais que eu tivesse na igreja já a vida inteira, foi lá que nasceu esse ministério no meu coração, no coração dela. Lá nós recebemos a chamada. Porém, eu vejo que muitas pessoas, por estarem acostumadas com o evangelho, perdem a percepção da missão. Diga, missão. Por eu estar acostumado com o evangelho, eu posso perder a percepção que existe uma missão que nos foi entregue. Ou, sendo mais específico, a grande comissão, onde fomos comissionados a multiplicar esse evangelho sobre a terra. Então, muitas pessoas se acostumam com a igreja, se acostumam com esse ambiente, se acostumam inclusive com a célula, com o contexto da célula. E, por vezes, podem esquecer que ali, na célula, ou aqui na igreja, ou na tua vida, no teu trabalho, onde você está, é um ambiente de multiplicação. É um ambiente que você foi chamado para levar luz. E a palavra fala claramente, quando Jesus prega o Sermão do Monte: vocês são a luz do mundo. Amém? Então, onde nós estivermos, nós somos luz e nós precisamos refletir a nossa luz, essa luz de Cristo em nós. É claro, amados, que se a minha vida espiritual, ela se dá só no ambiente, entre aspas, religioso, que é onde nós temos uma religião. Ai, pastor, mas essa palavra é tão feia, eu sei. Mas religião vem de religar. E tem pessoas que vivem realmente essa religião. Elas estão sendo religadas no culto, mas na segunda-feira se desligam. Elas são religadas na célula, mas depois se desconectam. E elas precisam
de um ambiente religioso para se religar ao Evangelho. Enquanto nós deveríamos nos tornar, de fato, pescadores de homens. Mas eu creio que nós estamos entrando num tempo que nós vamos desatar a mentalidade de pescar homens. Mulheres, vocês precisam pescar mulheres. Homens, vocês precisam pescar homens. Por quê? Porque o Evangelho precisa ser multiplicado sobre a terra. Nós temos uma mensagem de proclamação. Nós proclamamos as boas novas do Evangelho. É claro que nós não ficaremos só na proclamação, nós trabalharemos também na implantação do Evangelho, que são duas coisas distintas. Eu preciso anunciar, mas eu preciso cuidar depois. Eu preciso trabalhar depois, amém? Eu preciso discipular depois. Então eu anuncio, eu prego, mas depois eu cuido, eu levo ao crescimento, eu levo à maturidade. Mas ninguém vai trabalhar sem primeiro proclamar, sem primeiro anunciar as boas novas. Então, igreja, nós estamos num tempo que nós temos que entender que uma das primeiras coisas que Jesus fez foi transformar aqueles que não eram nada em pescadores de homens. E eu quero te dizer algo. Talvez você como líder, agora falando para líderes, você pense assim, olha, mas eu tenho tantos para atender, eu tenho tantos discípulos, como é que eu ainda vou trabalhar para trazer mais discípulos? Deixa eu te dizer, ó, cuida bem dos teus discípulos, que aqueles que são novatos, aqueles que não são os que mais pescam. Amém? Aqueles que não são é que Deus usa para confundir aqueles que são. Então eu vejo que na célula, quem mais ganha almas, às vezes não é nem o líder da célula, é aquele que chegou semana passada, que recebeu o toque do Espírito Santo, e aí ele já quer trazer um irmão, já quer trazer um amigo, um vizinho. Ele é aquele que pesca, mas quem consolida é aquele que já percorreu uma caminhada. Quem consolida, quem firma os pés, quem discipula é o líder, é aquele, o colíder ou os discipuladores, aqueles que já percorreram uma caminhada. Por quê? Porque eles já estão preparados para a tarefa. Não adianta nós querermos fazer uma tarefa que nós não fomos preparados para fazê-la. Então, amados, eu creio que nós precisamos acender a chama do evangelismo nessa igreja. Amém? Até estou conversando com a Bruna, nossa missionária, que passou a não ter missões ano passado, para ela poder estar nos ajudando nisso, porque nós precisamos de treinamento nessa área. Mas, independente de treinamento, para fazer uma ação coletiva, a nossa mentalidade no dia a dia, ela precisa estar despertada, porque sempre pode haver uma oportunidade onde nós estivermos. Na padaria, para quem come pão, farinha, né? É uma oportunidade para você ir lá e evangelizar, se você encontrar alguém. No ônibus, tem gente que conhece Jesus no ônibus. Tem gente que conhece Jesus dentro do escritório. Eu fui fazer um curso, alguns anos atrás, quantas pessoas foram alcançadas? Só por aqui estar naquele curso. É verdade ou não é? Então, o que acontece? O evangelismo, ele precisa estar latente em nossos corações. Nós não podemos viver uma vida distanciada da missão que Deus nos deu. Então eu quero te dizer, a tua missão nessa terra, sobretudo, é fazer a vontade dEle e alcançar mais e mais vidas para Cristo. É claro que a nossa missão não se resume somente ao Evangelho. Nós temos outras missões que são ligadas ao serviço que Deus coloca na nossa vida. Nós temos ministérios que Deus coloca na nossa vida, sim, habilidades, dons, talentos e outras coisas que Deus nos chama para fazer também. Mas, sobretudo, ainda que você não seja um líder, ainda que você não seja um discipulador, ainda que você não seja nada, mesmo assim, você pode ganhar almas para Jesus e ser usado por Deus. Olha que interessante isso. Todos nós fomos chamados para testemunhar
aquilo que o Espírito Santo, que Jesus fez na nossa vida. E nós somos testemunhas. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre nós para nos fazer testemunhas. Então, meu irmão, se você não tem nenhum outro ministério na terra, mesmo assim você é testemunha do amor dele. Você é testemunha daquilo que ele fez na tua vida. E isso precisa ser compartilhado com o mundo. Amém? Restaurar a porta do peixe é entender que nós não podemos esquecer da missão original. Nós não podemos esquecer da missão que Jesus nos deu. Nós não podemos esquecer do ID. Parece uma mensagem tão simples, mas precisa ser lembrada. Amém? A restauração da porta do peixe nas nossas vidas é abrir a porta para que mais peixes entrem para dentro do reino. Amém? É tão interessante que antes daqueles homens se tornarem apóstolos, líderes, eles se tornaram primeiramente pescadores de homens. E a Bíblia diz que imediatamente eles largaram as redes e se tornaram. Agora, você diz, então, pastor, quer dizer que eu tenho que largar o meu trabalho? Quer dizer que eu tenho que largar e ficar só evangelizando? Claro que não. Nós temos que entender o contexto daquela época e o nível de chamada que Jesus estava fazendo para eles. Era uma chamada apostólica. Embora todos nós sejamos apostólicos, porque a nossa igreja é apostólica, e nós somos líderes apostólicos. O que é apostólico? É enviado. Nós fomos enviados. A nossa mentalidade é apostólica. Apostólico não significa só alguém que recebeu unção apostólica, mas apostólico é aqueles que receberam o ID. Eu vos envio para que vocês preguem o evangelho. Ide, eu vos envio para que vocês façam discípulos de todas as nações. Isso é a mentalidade apostólica. Por isso, quando nós restauramos a porta do peixe em nossas vidas, nós estamos restaurando a mentalidade de permitir que pessoas cheguem até o reino através da minha e da tua vida, meu irmão. E aí eu quero te fazer a pergunta. Quantas almas você ganhou no ano passado? Quantas almas conheceram Jesus através da tua vida no ano passado? Quanto tempo faz que você não leva uma pessoa a Cristo? Quanto tempo faz que você não leva uma pessoa a fazer uma oração de confissão e cuida dela? Sabe como é que esse evangelho é compartilhado na terra? Através de homens e mulheres que entendem isso. E eu quero te dizer, meu irmão, que nós não podemos nos tornar egoístas, achando que já temos salvação, já temos a bênção, já temos os benefícios do reino. É tão bom estar na igreja, é tão bom ser cuidado. Sim, tudo isso é maravilhoso, mas é muito melhor ser usado por Deus. É muito melhor ser usado por Deus. Experimente. Experimente. Quando nós tínhamos a igreja na Dona Alzira, nós botamos um cartaz lá na frente. E se sua vida fizer sentido? A nossa vida faz sentido quando nós aderimos ao projeto, ao propósito, à missão que Ele nos deu. Por isso a nossa vida começa a fazer sentido. Agora, quando nós estamos só sendo audiência do Evangelho, audiência. Tem gente que passa o dia inteiro ouvindo mensagem. Nada contra, meu irmão. Mas Deus não te chamou para ser audiência. Deus te chamou para ser voz na terra. Amém? Deus não te chamou para ser audiência. Deus não te chamou para gerar engajamento. Tudo isso é legal. Mas Deus te chamou para ser voz na terra. E o meu desafio para ti nessa noite é que você decida abrir a tua boca e deixar ser usado por Deus. Não se preocupe. Pastor, mas eu não tenho tanto conhecimento bíblico. Não tem problema. Busque. Mas mesmo assim, abra a boca, porque aquilo que Deus fez na tua vida não está escrito na Bíblia, está escrito no teu coração. Você pode abrir e derramar
o livro, a tua história que está escrita dentro de você, dizendo, olha, Deus fez isso na minha vida. Eu era assim, mas eu encontrei Jesus e Ele me transformou, agora a minha vida é assim. Gente, isso não está escrito na Bíblia, mas está escrito na tua vida. E você pode apresentar esse Jesus que escreveu uma nova história na tua vida. Amém? Então eu quero te desafiar nessa noite, a você abrir essa porta no teu coração. A porta para se tornar uma luz na terra, para se tornar uma voz na terra. Uma voz que vai impactar essa geração. Uma voz que vai transformar a identidade daqueles que estão ao teu redor. Amém? Posso ouvir um amém de crente, como diz o apóstolo Wagner? Glória a Deus. Nós queremos, como igreja, ter ações coletivas de evangelismo. Mas eu não posso institucionalizar aquilo que é a missão de cada um. Isso serve para evangelismo, isso serve para ação social. Eu não posso institucionalizar aquilo que é dever pessoal de cada um. E muitas vezes nós temos a tendência de colocar sobre o CNPJ igreja a missão que está no coração, nos nossos corações. Nós temos sim que nos organizar. Nós temos sim que buscar, fazer no coletivo, adoração coletiva. Mas eu não posso colocar no CNPJ a adoração no meu coração. Nós recebemos a palavra aqui todo domingo e na célula, mas eu não posso colocar na instituição o conhecimento da palavra. Eu preciso buscar também. Vocês entenderam isso? Vamos sim fazer coletivamente, mas nós não podemos ter o comodismo como igreja de colocar na instituição aquilo que é chamada individual de cada um. Você faz porque você manifesta na sua identidade as obras de Deus na tua vida. Porém, não dependa da instituição. Seja a luz onde você estiver. Mas, claro, nós teremos ações aqui em todas essas áreas. Amém? Como igreja. Vamos unir forças. Mas nós não dependemos disso. Amém? Vamos lá, Porta dos Cavalos. 3:28 de Neemias. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Amém? A porta dos cavalos, ela era uma porta militar. Porque ali entravam todos os cavalos à defesa, ou saíam para a batalha e regressavam da batalha por essa porta. Era uma porta onde o exército de Israel passava por ali. Né? Era uma porta onde entravam os guerreiros, saíam os guerreiros a cavalo, na época. Né? Essa era a função da porta dos cavalos. Então, a cavalaria não podia entrar por qualquer lugar, tinha que entrar por aquela porta, porque ali ia estar, então, alojados ali todos os cavalos e guerreiros, enfim, o exército de Israel. Essa era a porta dos cavalos, essa era a função dessa porta, que foi restaurada, nós vimos aqui, né, pelos sacerdotes. Vamos lá, eu quero ler um outro texto com vocês. Abre Efésios 6:10. O que nos remete a essa porta? Essa porta, ela nos remete à guerra. Nos remete à batalha espiritual. Há uma batalha espiritual, há uma guerra, mas também há uma ação prática em cima. Amém? Eu vou falar mais um pouco sobre isso agora. Mas antes vamos ler o texto. A Bíblia diz aqui em Efésios, traz aqui uma figura simbólica do soldado romano, né? Fala da armadura e diz o seguinte: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Diga, armadura de Deus. Para poder ficar firmes
contra as ciladas do diabo. Tem cilada do diabo, então? Tem, mas muitos caem, infelizmente. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui ele recomenda, portanto, tomai toda a armadura, toda, diga toda, não é só uma, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então tem um propósito nessa armadura. É você não cair na cilada do diabo, é você vencer o dia mau e ainda assim permanecer firme, inabalável. E aí ele fala, nós vamos ler 2 vezes esse texto, tá? Da armadura. A primeira como ele está, depois eu explico a segunda. Vamos lá. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Vamos lá, diga comigo qual é o propósito de cada um. Vamos lá. Estais firmes, pois, cingindo-vos com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas então vamos ver que armadura é essa. Paulo usa uma figura de linguagem para facilitar o entendimento, mas vamos ver exatamente o que é cada uma dessas coisas aqui. A primeira coisa é a verdade. Vamos falar agora quais são esses elementos dessa armadura, sem falar da armadura. Então, o primeiro ponto da armadura é verdade. Você precisa andar em verdade, meu irmão. Isso vai te defender. Essa armadura, ela é basicamente uma armadura de defesa, com exceção da espada. É uma armadura para defesa. Você quer, nessa guerra, ter vitória, você vai ter que aprender a se defender. Primeira defesa, viva e fale somente a verdade. O segundo ponto da armadura é justiça. Ande e viva em justiça. Talvez, ao estudar esse ponto, muitos pregadores dão foco ao escudo, à couraça, né? Dão foco à armadura. Não, dê foco naquilo que o texto está te dando. Primeira coisa, você precisa caminhar em verdade. Então diga, Deus, me ajuda a ser verdadeiro e caminhar em verdade. Segundo, Deus, me ajuda a ser justo e caminhar em justiça. 3, preparação do evangelho da paz. Opa, pregação do evangelho. Traduz isso para ti agora aqui, ó. Prega o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho, faz parte da nossa armadura, meu irmão. Você pregar o evangelho te defende. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você se calar, o teu coração esvaziou, ou esvazia. Mas quanto mais você fala do evangelho, mais o teu coração se enche. É interessante, né? Porque parece que tem que encher o coração primeiro para depois falar. Não, pelo contrário. Você fala e o coração enche, enchido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Você fala e o teu coração enche. Quanto mais você pregar, mais você fica cheio de Deus. Quanto mais você falar, mais evangelho tem na tua vida. Isso é defesa. Está entendendo? Tem gente que acha, não, eu vou orar muito, vou estudar muito para depois pregar. E aí nunca fica bom. Querido, quem coloca a palavra na tua boca é o Senhor.
E a palavra que Ele colocar na tua boca enche o teu coração. Quanto mais você falar, mais o teu coração enche. Por isso que a boca fala do que o coração está cheio, mas eu poderia acrescentar dizendo que o teu coração enche por aquilo que a tua boca fala. Se você começar a falar porcaria, imundícia, o teu coração se enche disso também. Então, é um ciclo vicioso. Quanto mais você fala, mais enche. Quanto mais enche, mais você fala. Então, isso é defesa. Então, nós já vimos aqui verdade, justiça e evangelho. Tem que ter evangelho. Isso é defesa na tua vida. Temos que restaurar essa porta. Guerra espiritual é ter evangelho na tua boca, meu irmão. Isso é guerra, é batalha espiritual. Não tem batalha melhor que essa, viu? É ter evangelho na tua boca. Você precisa tê-lo, em nome de Jesus. E aí ele fala o quê? De fé. Vamos lá, estamos reunindo aqui essa armadura. Verdade, justiça, evangelho, agora fé. Evangelho da paz e fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que manter uma atitude de fé. É difícil, é. Às vezes está dando tudo errado, está dando tudo para trás. Parece que quanto mais ora, mais assombração aparece. Mas eu quero te dizer, meu irmão, nesses momentos que a tua fé é aprovada, então, fique firme. Deus está dando tudo errado, mas eu escolho a fé. Nesse momento de desafio, eu escolho abraçar a fé. E eu sei que a fé, ela vai produzir os seus efeitos no tempo certo, em nome de Jesus. Fala aqui também que essa fé, ela faz batalha contra os dardos do maligno. Ou seja, o diabo está te mandando um monte de flechada, mas você está firme pela fé. Eu não vou demover meu pé, Senhor. Não vou tirar o pé daqui, porque ainda que as flechadas venham, eu estou firmado na fé. Amém? Vamos lá. Que fala também do capacete da salvação. Aqui, outra questão. Salvação. Como assim capacete da salvação? A salvação tem que estar na tua mente. A salvação tem que estar na tua mente. Hoje não é muito comum isso, mas os mais antigos, eles falavam assim, o fulano é salvo, a fulana, ao se referir-se a uma pessoa cristã, não é, se ela já tinha recebido Jesus. O fulano Beltrano lá já é salvo, né? Lembra? Quem lembra dessa expressão, né? Antigamente se falava muito assim, os salvos e os não salvos. Né? A pessoa que não recebeu Cristo era não salva. E aqueles que receberam a Cristo eram salvos. Né? Então, nós temos que ter a salvação em mente. A alegria da salvação. Aqui fala do capacete, mas eu quero ir um pouco mais longe. A alegria da salvação, ou seja, nós termos uma expectativa de eternidade, de salvação. Jesus me salvou, me libertou. E agora eu sou salvo. Glória a Deus. Sou salvo pela graça. E essa salvação não é uma salvação só que você vai um dia morar no céu ou vai reinar com Cristo na terra. É uma salvação que na situação que você está, você tem que ter em mente a salvação. Deus vai me salvar dessa situação. Está tudo dando errado, mas Deus vai me salvar. Eu vou manter a minha fé e vou manter a minha cabeça pensando, Deus vai me salvar, Deus vai me dar um escape. Nem que seja para o céu, mas Ele vai me dar um escape. Amém? Mas vai me matar, então você vai para o céu, você vai salvo, né? Mas Ele vai te dar um escape, fica tranquilo, tenha a salvação em mente. Então nós já falamos aqui, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação. Gente, essa é a nossa defesa. Agora vem o ataque. A espada do Espírito. Espada do Espírito. Isso aqui é uma arma de defesa e ataque, né? Alguém pode se defender com a espada, mas ataque. Espada, gente. O que é a espada do Espírito? Gente, é a palavra. Espada está falando de palavra. Revelada pelo Espírito. Então, essa armadura você tem que entender, porque não é a figura do soldado romano que nós vamos dar o foco nela, mas é
as virtudes que está falando no texto que nós temos que colocar em nossas mentes, em nossas vidas. Então, se nós temos uma chamada, nós vamos usar todas essas virtudes em nós para cumprir a nossa chamada, a nossa missão. Então, a porta do peixe, ela restaura a missão. Mas a porta dos cavalos, ela te dá uma consciência da guerra e do teu chamado ministerial. Amém? Então diga missão e ministério. Missão é saber para que eu fui formado nessa terra, por que estou aqui. Ministério é o que eu vou fazer com isso. É o que eu vou exercer na terra, a obra que eu vou produzir na terra, em favor dos meus irmãos, em favor do mundo, em favor do reino, para que pessoas sejam transformadas. E aí que nós vamos precisar dessa armadura de Deus. Por quê? Porque a guerra é grande. A gente sabe que quando a gente vai fazer algo em nome de Deus, que a gente vai levantar a voz nessa terra, que a gente vai exercer algum trabalho, nós vamos enfrentar guerra, meus irmãos. E nós temos que saber que guerra nós vamos entrar. Nós estávamos falando ali na sala, ali com os levitas ali embaixo, na sala de reuniões. Estávamos falando sobre que tipo de guerra nós vamos entrar, né? Às vezes uma pessoa vê um despacho na rua, quer sair chutando, não sabe dedicado a quem está aquilo ali, e quer sair entrando naquela guerra sem saber o que é. Então assim, não entre guerra de graça. Mas tem guerra que você foi chamado para entrar. Amém? Eu não estou dizendo para ninguém ter medo disso, mas também nós temos temor, porque sabemos que o poder do ocultismo também foi dado por Deus, e nós tememos ao Senhor. Amém? Então, nós, por temor a Deus, nós não entramos em guerra que não fomos chamados para entrar. Mas sim temos que lutar as guerras que Ele nos chamou. E qual é a guerra que Ele nos chamou? Ele está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então, quando nós vamos tratar com gente, quando nós vamos servir pessoas, e quando fala ministério, está falando de serviço. Quando vamos falar de ministério, estamos falando de servir pessoas, de servir o reino. Gente, quando alguém fica ali na porta, ela está servindo o reino, mas está servindo pessoas. Quando uma pessoa fica aqui no altar tocando um instrumento, está servindo o reino, está servindo pessoas. Quando alguém cuida da limpeza, por exemplo, está servindo o reino, está servindo pessoas. Tudo é natural, mas também espiritual. É do mundo físico, mas é do mundo espiritual. Então nós temos que saber que guerra nós vamos entrar, porque quando nós lidamos com gente e servimos pessoas, nós vamos ter que entender que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Mas muitas vezes os principados e as potestades, eles vão levantar pessoas contra nós. Quem aqui já teve o dissabor de ter pessoas se levantando contra você? Eu já tive. Eu já tive. O diabo, ele é astuto, ele é provocador, e nós não podemos cair nas ciladas dele, por isso temos que ter a armadura. Porque quando nós caímos da cilada do diabo, nos mostramos fracos diante do mundo espiritual. Mas precisamos ter a nossa mente restaurada. O que o Senhor quer restaurar nessa noite, na tua vida, são essas duas portas. A porta dos peixes, ou seja, a consciência da tua missão. E a porta dos cavalos, que é a consciência que o teu ministério não vai acontecer sem guerra. A tua chamada não vai acontecer sem guerra. Por isso temos que estar preparados para a chamada que Ele nos deu. Por isso que temos que aprender o caminho da oração. E aqui o texto fala ainda de Efésios, a questão é a seguinte, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica dos santos. Para quê? Para você não ser enganado. Para você não cair na provocação, na cilada do inimigo. Amém?
Então, a minha pergunta para ti nessa noite: você tem se preparado para essa guerra? Ou você só tem sentido os efeitos dela? Você tem buscado realmente um preparo, tomando as armas de defesa e também a arma de ataque, que é a espada, para lutar nessa guerra? Amém? Agora, eu quero ir um pouquinho mais adiante. Meu Deus, já está quase na hora. Alguém pode dizer o seguinte: pastor, mas eu não estou preparado para toda essa guerra, não. Ok, cada um tem o seu tempo. Mas eu quero lembrá-los que houve uma jornada. Por exemplo, Pedro, ele era um pescador de homens. Primeiramente, ele era um pescador de peixes, e depois Jesus o fez pescador de homens. Mais tarde, ele recebeu uma unção apostólica. E ele foi um dos apóstolos mais importantes ali da equipe de 12 de Jesus. Deixou também cartas apostólicas. E nós vemos que Deus fez muitos milagres, que até a sombra de Pedro curava. Então é claro que nós não começamos já entrando no nível de guerra lá em cima, mas nós temos que saber que nós não podemos também ficar no nível baixo de simplesmente, não, eu só sou um evangelista e eu não quero fazer mais nada no reino. Não depreciando quem faz evangelismo, não é isso. Isso é um ministério muito importante, mas se você realmente tem a chamada evangelística, você precisa ir para o nível do dom de Cristo, evangelistas. Ele tem 5 ministérios: profetas, evangelistas, mestres, pastores, apóstolos. Por que ele tem evangelista? É aquele que faz milagres. Então, Pedro se tornou um apóstolo, mas ele também tinha um ministério evangelista muito forte, que era o ministério de ministrar dons, milagres, maravilhas. Então, amados, nós precisamos começar pelo começo, mas não podemos estagnar. E uma palavra que Deus tem dado para esse ano é que nós não podemos ficar estagnados. Nós precisamos crescer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, precisamos melhorar, amém? Isso é crescimento. Mas também as coisas ao nosso redor precisam crescer. Temos que sair do platô, da zona de estagnação e avançar, porque o alvo é Cristo, e se o alvo é Ele, nós temos que saber o quem Ele foi, o que Ele fez, e como a nossa vida está caminhando para nos tornarmos como Ele. Amém? Deixando as coisas para trás ficam, ou esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu creio que nós precisamos, como igreja, continuar crescendo. E é claro que o crescimento pessoal de cada um gera o crescimento do corpo. O crescimento de cada um vai impulsionar o crescimento de outros. Quanto mais eu cresço, quanto mais vocês crescem, mais nós podemos servir o corpo de Cristo. Amém, igreja? Então esse crescimento, ele perpassa por dons e talentos ministeriais. Amém? Agora, é fácil? Não. Neemias, quando foi edificar os muros, ele encontrou muita resistência. Ele era copeiro do rei, ele estava tranquilo. Resolveu largar tudo para ir lá viver uma guerra. E eu lembro de algo muito tremendo dessa passagem, que eu já trouxe aqui, eu trouxe acho que na preparação do encontro, não me lembro se eu trouxe no culto, mas foi que Neemias separou a metade do grupo, metade para ficar com a lança na mão, e a outra metade do grupo ele separou para ficar com a espada e a colher de pedreiro, né, o material de construção. Então eles edificavam com a espada na mão, com uma mão com a espada e a outra mão com a ferramenta de trabalho. A outra metade do grupo então ficou com lanças. Agora eu pergunto para vocês, é mais fácil construir uma parede
ou edificar um muro, carregando pedras pesadas, é mais fácil carregar isso com as duas mãos ou com uma mão só? Com as duas. Pois é. Então, amados, quando nós olhamos pelo natural, para nós, na nossa mentalidade humana, a gente pensa assim, cara, vou largar a espada só um pouquinho, tá? Porque daí eu pego as duas mãos e levanto a pedra com mais facilidade. Eu pego as ferramentas e dou um ligeirão aqui e deixo a espada no canto. Essa é a mentalidade humana. Mas a mentalidade divina era diferente. A mentalidade do Senhor é diferente. Você vai segurar com uma mão a espada. E na outra mão, você vai carregar a pedra. Mas vai ser impossível, pastor? Não. Porque quando você pega com as duas mãos, você está carregando com a força dos seus braços. Mas quando você pega com uma mão só e a outra tem a espada, você pega com a força do Senhor na tua vida. Amém? Então, é fácil vencer? Não. Não largue a espada. Não saia da guerra. Restaure o teu coração. Assuma uma identidade de quem vai fazer algo profundo nessa terra para o Senhor. Deus te chamou com um propósito. Não abra mão disso. Você não nasceu para ser audiência. Você nasceu para ser voz nessa terra. Receba isso no seu coração. Não largue a espada. Mesmo que pareça difícil fazer a tua obra, o teu ministério com uma mão só. Mas é melhor fazer com uma mão só, debaixo da bênção e do milagre do Senhor, do que largar a espada para com as duas mãos fazer muita força para fazer as coisas. Amém, queridos? Tiago 2,18 diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, ter fé e manifestar essa fé caminha junto. As duas coisas são importantes. Você tem fé, você tem armadura na sua vida, então avance para a sua chamada, avance para o seu ministério, em nome de Jesus.